Fala, Krypton, beleza? Então, galera, no vídeo de hoje vamos falar aqui sobre uma teoria bastante importante para o Bitcoin e que países cada vez mais vai adotar criptomoedas e a principal delas, Bitcoin, com certeza para seus cidadãos, porque é algo que vai garantir um melhor futuro para eles. E, como diz a matéria, países que garantirem Bitcoin hoje estarão melhor no futuro. E não deixe de ficar até o final do vídeo, onde iremos cobrir os dados mais recentes do CKB, a moeda Nervos, certo? Para quem tem ela, fique até o final para poder acompanhar. E vamos continuar. À medida que mais países passem a adotar o Bitcoin, outros países também serão forçados a fazê-lo, mesmo que não acreditem na tese de investimento ou na adoção do Bitcoin. Também achamos que há uma teoria de apostas muito altas em jogo aqui, segundo a qual, se a adoção do Bitcoin aumentar, os países que garantirem alguns Bitcoin hoje estarão em melhor situação competitiva do que seus pares. Em outras palavras, um pequeno custo pode ser pago hoje como hedge, em comparação com um custo potencialmente muito maior no futuro. Para tomarmos como teoria, segundo o filósofo Thomas Malthus, a teoria dos jogos nada mais é do que o estudo das interações humanas em situações onde o resultado final, obtido por cada participante, depende tanto das estratégias escolhidas por ele mesmo, como das decisões que outros participantes tomaram. Nesse caso, o sucesso de uma pessoa depende de outra. Então, podemos compreender o porquê o Bitcoin obteve sucesso em sua rede desde o seu início em 2009. Dentro da economia, esse conceito tem por objetivo investigar o comportamento dos consumidores, mercados e negócios. Quando a teoria é aplicada em criptomoedas, tem como função desenvolver um sistema econômico seguro e confiável. E como já sabemos, esse é exatamente o objetivo do Bitcoin. Quando falamos de teoria dos jogos voltados para as criptomoedas, podemos ressaltar a criação de um novo conceito, a criptoeconomia. Satoshi Nakamoto pensou na possibilidade de acontecer fraudes, por isso implementou o Proof of Work. Portanto, aqui se encaixa o equilíbrio de Nash. Conforme citado, o jogo não permite que um membro mude de estratégia a fim de se beneficiar, enquanto os outros mantêm o que foi acordado desde o princípio. Outras moedas com base no Bitcoin também foram desenvolvidas em seguida, mas a teoria dos jogos estava longe de ser incluída nessas redes, por isso não obtiveram sucesso por causa das fraudes e invasões dentro da rede, podendo ser evitadas caso implementassem a teoria. Com a Ucrânia sendo mais uma que legaliza Bitcoin e outras criptomoedas fazem parte dessa teoria. A Ucrânia aprovou o projeto de lei chamado sobre ativos virtuais, legalizando assim o Bitcoin e outras criptomoedas no país, deixando a polarização de alguns países de lado, como El Salvador e China. Nota-se que o mundo está chegando no consenso de que é inútil ou impossível banir as criptomoedas. Com uma população de 44 milhões, estima-se que mais de 5 milhões de ucranianos utilizem criptomoedas. Em termos percentuais, a Ucrânia é o país com a maior adoção do mundo. Criptomoedas já são presentes. Portanto, além de ser possível encontrar exchanges em quase todos os países, bem como ETFs em alguns deles, é válido dizer que as criptomoedas já fazem parte de nosso presente e está cada vez mais difícil encontrar países que sigam o pensamento da China. E como vocês sabem, a taxa de hash do Bitcoin sobe para o novo recorde histórico nesse atual momento. E o que acontece a seguir? Se o preço segue o hash rate, devemos esperar um aumento do preço do Bitcoin? O preço do Bitcoin tem tendência de queda desde o início de novembro de 2021, mas uma recente quebra de tendência de baixa deixou os investidores otimistas de que uma curva foi virada, mas ainda agora ao levar em conta o aumento do hash rate. No entanto, a macro importa e, à medida que as economias globais avaliam o que alguns dizem ser a próxima grande depressão,
É demais esperar um preço do Bitcoin significativamente mais alto a partir de agora? Então, isso significa que devemos esperar o aumento de preço a caminho? O preço segue o hash rate? A relação entre o hash rate e preço é muito contestada. Tanto o Will Liu quanto Max Keiser são da opinião de que o preço segue o hash rate, ou seja, um hash rate crescente levará ao aumento do preço do Bitcoin. No entanto, os críticos citam uma variedade de razões pelas quais essa não é uma maneira precisa de avaliar o relacionamento. Por exemplo, alguns dizem que o principal determinante do preço do Bitcoin é a intenção entre as forças de oferta e demanda, o que não é algo que afeta diretamente os mineradores que entram ou saem da rede. Os defensores dessa visão dizem que seu hash rate segue o preço e não o contrário. Falando a Stansberry Research no mês passado, Casey abordou isso dizendo: o Bitcoin já está desacoplado, está em seu próprio vetor, não está correlacionado com nada. O Bitcoin é um ataque de 51% à energia global. Então, 51% de toda a energia global será dedicada ao Bitcoin, e isso matará de fome todo o dinheiro fiduciário, Bitcoins e ouro. Sem dúvida, mas serão revelados em 2022, à medida que os bancos centrais jogam seu jogo final. Então, para as mais recentes atualizações agora, iremos para os dados gráficos da CKB. Aparentemente, CKB pelo gráfico semanal apresenta uma tendência de alta de longo prazo, à medida que ela encosta nesse suporte mais próximo agora, em que deu aqui um fechamento semanal onde está ficando acima dessa linha branca, essa linha de pontiagudas, e é onde mostra que o preço está ficando exatamente no ponto de apoio, suporte significativo para a CKB. No longo prazo, ela tende a vasculhar novas regiões de resistências para poder alavancar, e você vê que o topo dela fica ao redor dessa região, onde faz um zigue-zague entre fundo e topo. E à medida que se aproxima, podemos enxergar ela alcançando sempre uma margem de lucro aproximadamente voltada aqui pelos 140% de valorização para até 160%. Olha o tanto de grande lucratividade de juros compostos que a pessoa pode adquirir. Colocando aqui no gráfico diário, você percebe que ela está tendo agora uma tendência de virada bem básica através do MACD-DEMA, onde a cada dia que passa, cada vez mais se aproxima de uma reversão de preço e de volumes para verdes, onde significa um lado positivo de tendência de alta para a CKB. O que você acha da opinião desse vídeo de hoje? O que você acha da análise gráfica aqui pautada para a CKB? Se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Se você é novo do canal, já se inscreva e comente aqui embaixo para novas sugestões de vídeo. Fique aqui agora com mais 2 vídeos no final da tela para poder continuar a ver novos temas. Até logo!